Olha só, pessoal, mostrando pra vocês aqui a lista de materiais. Eu utilizei sobras e fios que eu tinha aqui da linha da Eurohoma Passione. Foi um fio que eu utilizei muito quando eu comecei a aprender a fazer crochê. Então, eu estava com esses fios aqui guardados, lembrei deles e falei, vou criar uma peça com eles. Até porque é um fio que eu não costumo utilizar aqui no canal, então eu deixo como uma indicação pra vocês, tá? Então, vocês podem estar utilizando sobras e fios aí também, como fio Bella, fio Charme, fio Anne, fio Cleia. Mas se vocês quiserem comprar para testar o Eurohoma Passione, eu tenho aqui essa embalagem fechada. Cada novelo tem 400 metros. O tex desse fio é de 369. A composição dele é 85% algodão e 15% outras fibras, tá? Então fica a dica aí para vocês. Aqui o linha, que tem a mesma composição, aqui 85% algodão e 15% outras fibras. O diferencial do linha é que ele é um fio um pouquinho mais fino, tá? O tex dele é de 155. Então, para ele ficar com o tex aproximado do Passione, as cores que eu utilizei dele, aí eu utilizei cabo duplo, tá? Então, fica a dica aí caso vocês forem utilizar um fio mais fino com as outras cores, de repente utilizar cabo duplo para ele ficar com o tex aproximado. Usei também agulha de crochê de 4mm, tesoura, agulha de tapeçaria e fita métrica. A primeira parte para iniciar o vestido será criar a base dele, que são os squares. Então, no meu caso, para o meu tamanho, eu queria que o vestido ficasse ali, o square pegando acima do busto, até próximo à altura do joelho. Ele ficou, acho que, um palmo acima do meu joelho. Então, 4 squares foram o suficiente. Esses 4 squares, então, aqui, esses dois aqui tá pegando ali da parte do busto até próximo à minha cintura. E esse aqui, tipo, da cintura até a parte de baixo, digamos assim, tá? Caso vocês queiram um vestido mais comprido, vocês têm a opção de criar mais 2 squares ali do mesmo tamanho. E aí, coloca aqui na parte de baixo e mais 2 nas costas para acompanhar, né, a modelagem. Ou também, se vocês não quiserem que fique tão comprido o vestido, eu quero próxima altura do joelho. Vocês também têm a opção de criar somente 4 squares para frente e trás. E aí, vocês podem fazer umas carreiras separadas aqui ao finalizar o vestido até a altura que vocês acharem necessário para o tamanho de vocês, tá? Então, aqui mostrando o square finalizado, para o meu tamanho, eu fiz cada square com 15 carreiras no total. Essas 15 carreiras, pegando aqui de uma ponta a outra, ficou com aproximadamente 40 centímetros. A altura por volta de 30 centímetros e a largura 30 centímetros também. Então, foram no total 8 squares. A cada 3 carreiras eu fui mudando de cor. Se vocês quiserem tentar fazer uma peça com cor única, também vai ficar bacana. Se vocês quiserem a cada carreira trocando de cor também, né? Fica bem opcional aí. Vai depender da quantidade de fios que vocês tenham. E aí vocês devem estar se perguntando, mas quantas carreiras será vou ter que criar em cada square para o meu tamanho? Então eu vou falar para vocês aqui como eu fiz a base para o meu tamanho, tá? Conforme eu fui criando o primeiro square, quando chegou aqui na altura da cor rosa, eu fui medindo no meu corpo. Então eu me atentei que uma ponta do square pegasse bem na parte do meio ali do busto, aqui pegando toda a frente e aqui a parte de baixo do braço. E ainda eu fiz 1 ou 2 carreiras a mais para ele ficar um pouquinho mais folgado, que a intenção é o vestido mais solto, tá? Não tão justo. Se atentem que, se vocês quiserem um vestido mais justo, vocês vão ter que fazer menos carreiras. Só que aí vocês têm que cuidar em questão do tamanho do square, porque menos carreiras, juntando os dois aqui, eles vai ficar menor em questão à altura. Aí, então, pode ser que o vestido fique um pouco mais curto, tá? E aí, vocês vão ter que fazer mais squares para poder compensar aqui na parte de baixo, ou aquelas carreiras separadas conforme eu vou passar para vocês depois, tá? Agora eu vou iniciar um square com vocês, apesar de ser aquele square tradicional que todo mundo praticamente já sabe fazer. Mesmo assim eu vou iniciar com vocês porque eu vou deixar algumas dicas de acabamento. Podem ver aqui esses squares que estão prontos, que não tem aquela marcação de início e fim de carreira. Então eu vou deixar alguma dica para vocês. E também em questão de como eu fui aqui criando a parte das cores. Tem muita gente que às vezes tem dúvida, eu não sei misturar as cores. E eu vou dar algumas dicas para vocês de como eu fui escolhendo as cores e criando essas paletas diferentes aqui nos squares. E aí, só mostrando a didática aqui, como eu criei a paleta de cores dos meus squares para vocês terem uma base. Espero que não confunda vocês e sim ajude, tá? Eu tinha 9 cores disponíveis.
Algumas cores eu tinha uma quantidade maior, em outras menor. E aí, olhando aqui as cores que eu tinha disponível, eu separei primeiro uma paleta de cores meio candy colors. Então, eu peguei a cor lilás, essa cor rosa mais claro, esse verde água e esse rosa escuro e montei a primeira paleta. Aí sobraram... Ah, não, e mais esse azul aqui, tá? Desculpa. E aí sobraram essas 4 cores, mas eu utilizei 5 cores em cada square para o meu tamanho. Aí eu montei meio que essa base aqui de cores para os outros squares, e aí sempre intercalando com essa cor aqui, nos daqui, porque eu tinha uma quantidade maior de fios nessa cor aqui, tá? E aí são 8 squares, então para essa paleta de cores aqui eu fiz 4 squares, e para essa paleta de cores aqui também fiz 4 squares. E aí eu fui intercalando, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixar aqui do lado os fios. E aí eu fui fazendo assim, ó, por exemplo, olha. Aqui essas são as paletas de cores que eu utilizei ali com a cor meio candy colors, tá? Deixa eu pôr aqui pra cá. E aqui tá, ó. Então, assim, eu fui meio que daí misturando, ó. Uma hora começava com um tom mais escuro, daí pra um tom mais claro, e assim vice-versa. E eu fui misturando essas 5 cores e nos 4 squares de forma aleatória, tá? Ó. Aí depois finalizei aqui as cores Candy Colors, passei pra aquela cor ali que é tipo uns tons meio terrosos, misturando com o rosa. E aí eu cheguei nessa paleta de cores aqui também, ó. Sempre misturando as cores, tá? Aqui tem mais 2 dele, ó. Foi mais ou menos assim que eu fui fazendo, tá? Pra vocês terem uma noção aí e conseguirem fazer também. Outra dica, caso vocês queiram seguir a sequência a cada 3 carreiras e mudando de cor, caso vocês tenham alguns fios com uma quantidade menor, outras maior, a teoria que eu utilizei aqui para não acabar faltando o fio conforme eu fosse tecendo essa sequência a cada 3 carreiras, sempre as cores que eu tinha uma quantidade menor, sempre começar por elas, porque aqui a base, o centro do square, sempre acaba utilizando menos fio, e conforme vocês forem tecendo mais carreiras, vai aumentando a quantidade ali de material que vocês vão ter que utilizar em cada carreira, tá? E agora eu vou iniciar aqui o square com vocês, deixando as dicas de acabamento, tá? Então, eu sempre inicio com o anel mágico. Aqui eu vou iniciar o anel mágico e já prender aqui ao fio, que é a laçadinha inicial. Geralmente, quando nós vamos iniciar aqui o anel mágico e subir os pontos altos, nós iniciamos aqui com 2 a 3 correntinhas, que seria o primeiro ponto da carreira, certo? Mas a minha dica para vocês aqui, ao invés de subir de 2 a 3 correntinhas, é que vocês trabalhem o falso ponto alto, que é um ponto que eu já uso bastante com vocês aqui nos meus tutoriais, eu acho que fica com um acabamento bacana, tá? Então, o falso ponto alto, vocês vão deixar a laçada aqui, ó, presa na agulha, esse dedo segurando aqui na laçada, vão dar uma leve erguida aqui, ó, no fio, para que a agulha consiga passar aqui, ó, pra parte de trás, tá? Então, vocês vão passar aqui, ó, pra parte de trás, segurando aqui na agulha. A laçada que está aqui, ó, no dedo, vocês vão passar aqui, ó, na agulha novamente e puxa aqui pra parte de dentro. E eu fiquei com 2 laçadas na agulha. Novamente puxa aqui, passa aqui por dentro e eu fiz o falso ponto alto. Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, inicia o square ali com o anel mágico, vai prender o fio aqui na agulha, certo? Deixa eu vir mais pertinho aqui pra vocês enxergarem bem. Ó, então, aqui segurando o cabinho na agulha, vou passar a agulha aqui pra trás, segurando o cabinho, esse aqui passa aqui por dentro, passou ali, ó, fiquei com os 2 cabinhos na agulha. Novamente dou a laçada aqui e puxo, fiz o falso ponto alto. E aí, vocês vão seguir lá o quadradinho tradicional que a gente trabalha, né? Sempre, dos square, que é 3 pontos altos, então aqui falso ponto alto mais 2, fechou os 3. Correntinha de separação. E agora eu vou repetir por mais 3 vezes, 3 pontos altos separados por uma correntinha, que vai totalizar ali 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Ó, então aqui fiz mais um bloquinho, mais uma vez. Aqui vou dar uma leve fechada no anel mágico, eu vou contar aqui, ó.
Então, aqui tem um bloquinho, segundo bloquinho, terceiro e o quarto bloquinho. Então, aqui eu fechei a primeira carreira do nosso square. Fecha prendendo bem aqui o anel mágico. E agora, vocês vão vir bem em cima aqui onde fez o falso ponto alto e prende aqui ó, com ponto baixíssimo. Lembrando que, se vocês não conseguirem criar o falso ponto alto e preferirem utilizar as correntinhas, fica bem a critério de vocês, tá? Eu só estou dando uma dica de como eu faço o meu, mas caso vocês não gostem ou não queiram, vocês podem seguir aí da forma que vocês acharem melhor para vocês, tá? Então, aqui é a primeira carreira nesta cor, e eu vou seguir as próximas duas com a mesma cor. Então, eu não vou cortar o fio, continuo com o fio aqui. Para subir a segunda carreira, novamente, vou subir com falso ponto alto em vez das 3 correntinhas. Todas as carreiras nós vamos iniciar com falso ponto alto, independente se a gente for fazer a troca de fio ou manter o fio aqui na próxima carreira, tá? Então, aqui na segunda carreira, inicia novamente com falso ponto alto. Olha só. E agora, na segunda carreira, a gente trabalha com 4 leques, né? Que são os aumentos ali para formar o quadradinho do square. Então, aqui a gente subiu o falso ponto alto. Eu não vou fazer correntinha de separação para pular de um espaço ao outro, caso vocês queiram fazer a correntinha. Também é bem opcional. E aí, eu já vou pular aqui, ó, pro próximo espacinho e vou criar o primeiro leque da carreira, tá? E esse falso ponto alto vai ficar ali no aguardo, para quando a gente finalizar a carreira, estar juntando ele ao nosso leque. Então, aqui, ó, 3 pontos altos, correntinha de separação, 3 pontos altos. Primeiro leque da nossa carreira finalizado. Só laçada, já vou pular ali para o próximo espacinho, vou fazer um leque novamente. Ó, e agora aqui eu vou fazer mais um leque e aqui fecho o último leque da sequência. Aqui é o último espacinho, o último leque, e aqui tá aquele falso ponto alto onde a gente iniciou, que ele está aqui no aguardo pra gente finalizar nele. Então, aqui dentro do espaço, eu vou fazer o último leque. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, com uma correntinha de separação. E agora, pra fechar, ao invés de eu fazer mais 3 pontos altos, somente 2, porque o falso ponto alto é o terceiro ponto aqui do nosso leque pra fechar a nossa carreira, tá? Então, ó, venho bem em cima ali do falso ponto alto, fecho com ponto baixíssimo e finalizamos a segunda carreira. Olha só, formando o quadradinho aqui, tá? Aí, a terceira carreira, vou manter o fio, a mesma cor. Caso vocês forem mudar a cor, aí daí fica a opção de vocês. E, novamente, eu vou subir com o falso ponto alto. Subir ali com o falso ponto alto. E aí, vejam que aqui nós já temos aquele espacinho da carreira anterior antes do leque, né? Então, aqui, ó, já dentro desse espacinho, eu já vou fazer aqui 3 pontos altos. Aqui tem o falso ponto alto, aí mais 2, então, pra fechar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Vou dar a laçada, já pulo aqui pra dentro do leque e vou trabalhar leque sobre leque. Opa. Aí, como eu falei pra vocês em questão da correntinha de separação, eu só vou usar a correntinha de separação dentro do leque aqui, tá? Pra separar os 3 pontos de um a outro. Quando eu for pular do leque aqui pro próximo espacinho, eu não vou fazer a correntinha. Mas caso vocês prefiram fazer a correntinha, tá? Daí vocês podem seguir ali com a correntinha de separação, pula pro próximo espacinho. Aí, novamente, aqui é o leque. Vou finalizar essa carreira aqui com vocês para iniciar a próxima, para vocês entenderem como eu faço os meus square.
Olhem só, aqui fechando a terceira carreira, nos espacinhos 3 pontos altos somente e dentro do leque, leque sobre leque, tá? Então, aí agora aqui nós vamos fechar bem em cima ali do falso ponto alto a nossa terceira carreira. Aí, vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó, pra prender o fio e eu já vou cortar o fio que nós vamos trocar a cor. Olhem só. Então, aqui eu já segui 3 carreiras do nosso square. Aí, agora eu vou trocar a cor. E a segunda dica é, conforme vocês forem sempre iniciar as carreiras, sempre criar com o falso ponto alto, que dele não fica tão visível aqui o início e o fim da carreira, tá? Independente se vocês forem fazer cor única ou fazendo troca de cor, sempre utilizando o falso ponto alto. E aí, caso vocês forem fazer a troca de cor, quando vocês forem trocar, aqui ó, onde vocês finalizaram a última carreira na sequência aqui da cor anterior, vocês vão iniciar a próxima cor, a próxima carreira, aqui ó, nesse primeiro espacinho perto de onde vocês finalizaram a da anterior. Porque aí vocês vão ter os 2 cabinhos aqui na hora de fazer o arremate para facilitar o acabamento aqui na parte de trás, tá? Então, olha só, começando a próxima carreira com troca de cor. Vou vir bem aqui, ó, perto onde eu finalizei a carreira anterior. Já vou prender aqui o fio com ponto baixíssimo. Esse fiozinho aqui que está sobrando, eu coloco aqui para trás com o outro. Aí, aqui, ó, já subo o falso ponto alto a partir daqui. E aí, aqui eu tô dentro de um espacinho, né? Não estamos dentro do leque. Então, dentro do espacinho é sempre 3 pontos altos que a gente trabalha, né? Então, aqui eu já tinha um falso ponto alto. E aí, criei mais 2 pontos altos. Fechou ali os 3 pontos. Aí, sempre deixando o fiozinho aqui pra trás. Aí, já pulo aqui, ó, para o próximo espaço e vou seguir a sequência. Que é 3 pontos altos dentro dos espacinhos. E aonde tem leque, nós vamos trabalhando leque sobre leque. Então, olhem só, finalizando aqui a quarta carreira. Então, nós vamos sempre seguir assim, né? Onde é leque, a gente vai trabalhar leque sobre leque. E onde tem o espacinho ali da carreira anterior, sempre 3 pontos altos. É aquele quadradinho básico que todo mundo já conhece aí pra quem tem um pouquinho de conhecimento no crochê, tá? Então, finalizando aqui a quarta carreira, com ponto baixíssimo em cima do falso ponto alto. Fechei a quarta carreira. Aí, nós vamos fazer mais 2 carreiras nessa mesma cor. Aí, sempre inicia ali, ó, com um falso ponto alto. Aí, vocês se atentem aqui, ó, por exemplo, eu vou pular aqui do falso ponto alto já para esse espacinho, porque não tem como eu vir aqui e fazer 3 pontos altos aqui dentro do espaço, olha só. E dar continuidade, porque ele vai ficar muito apertado aqui, sabe? Nós já inicializamos a carreira com o falso ponto alto bem em cima aqui, ó, desse ponto. Então, o certo seria já pular pra cá, dar continuidade. E aí, quando chegar aqui em cima desse falso ponto alto, vocês finalizam aqui com mais 2 pontos altos pra fechar a carreira. E assim, consequentemente. Então, a minha dica é essa, tá, pessoal? Primeiro, tente separar já as cores que vocês têm e montar uma paleta de cores ali, pros squares. Sempre que for iniciar, procurem ver a quantidade de fio que vocês têm, para os fios com menos quantidade começar já na sequência com essas cores. Sempre que for iniciar as carreiras, utilizar o falso ponto alto,
caso vocês também queiram que fique com acabamento assim. E sempre que for trocar as cores, procurem começar a carreira próximo da cor anterior, para vocês terem aqui esses 2 cabinhos, para depois vocês fazerem a parte de arremate. Aí aqui, como vocês podem ver, na hora que a gente iniciou a carreira, eu falei, ó, deixa esses 2 cabinhos para trás, e aí a gente fez os pontos altos aqui em cima deles, né? Aí, quando vocês forem criar todo lá o square e forem finalizar a questão aqui de acabamentos, esses 2 cabinhos aqui, ó, vocês vão dar uns 2 nozinhos. Se quiserem até, de repente, pingar uma gotinha de cola aqui pra que ele prenda melhor, também é opcional, tá? Só não exagera na quantidade de cola. Deixa eu fazer aqui, ó, com vocês. Ó, daí vocês vão prender bem o fio. Aí pode pingar ali uma gotinha de cola ou só vão cortar o fio. E aí, ao cortar o fio, dessa forma que eu ensinei aqui pra vocês, ó, vai ficar bem pra trás aqui, ó, os nozinhos, certo? Pra baixo aqui, ó, do ponto. E daí aqui na frente ele não vai ficar tão visível, ó, tá? Então, essas são as minhas dicas para vocês criarem os squares de vocês. Agora, vamos começar, então, a parte da modelagem do nosso vestido. Finalizados os 8 squares, agora nós vamos unir eles, tá? Nós vamos colocar, então, 4 para a parte da frente e 4 para a parte das costas. Então, aqui eu já tô com os 4 separados, as cores que eu escolhi para ficar na frente, e os 4 da parte de trás nós vamos fazer já em seguida. Basicamente, aqui não aparece os squares inteiros, mas nós vamos costurar, tá? Como se ele fosse ficar um painel quadrado, unindo os 4 aqui. Então, nós vamos fazer a costura aqui e depois aqui. Começando a costura daqui de baixo para cima, eu vou passar por toda essa lateral aqui, tá? Depois cortar o fio e vamos dar continuidade ali nas outras partes. Eu optei por pegar esta cor do fio aqui, que é a última carreira que eu trabalhei nessa mesma cor, pra ficar com acabamento parecido, tá? A questão da costura, não sei se vocês se atentam a isso, eu já sou um pouquinho mais detalhista, então eu sempre procuro usar a última cor que eu usei no square pra fazer a parte ali da união também, tá? Então, aqui eu estou utilizando a agulha de arremate, mas caso vocês queiram utilizar a agulha de crochê também é bem opcional. E aí, basicamente, já com o fio cortado aqui na agulha, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo do meu square, bem aqui, ó, no meio, onde tem aquela correntinha, tá? No leque aqui da ponta do square. Aqui na outra ponta também, onde tem o leque, ele, ó, bem em cima da correntinha, e vou passar ali por dentro, ó. Aí, puxa o fio aqui, vamos fazer um nozinho já pra prender bem esse fio e que ele não se solte depois. Deixa eu puxar mais pra cá pra vocês acompanharem. Só. E aí, pra ficar com um acabamento bem legal, geralmente como que nós podemos fazer aqui, tá? Ó, vou colocar mais pra cima aqui, a gente vai unir aqui e depois ali com aquele outro, tá? Aqui, ó, vocês vão ver que nós temos as correntinhas em cima do ponto alto, certo? Ó, tem a correntinha aqui, tem a correntinha aqui, os 2 cabinhos. E agora eu vou dar uma dica de costura, uma não, 2, tá? Que vocês podem estar fazendo aqui na peça de vocês. A primeira é pegando todos os pontos, as 2 correntinhas de ambos os lados, aí puxa ali o fio e faz a costura. Ou então, vocês podem pegar somente uma correntinha aqui, ó, do ponto alto de cada carreira aqui de um lado para o outro. Por exemplo, pega essa daqui e a de fora ali. Vocês estão conseguindo verificar, ó. Aqui nós temos as 2 desse lado, as 2 desse. Vocês podem pegar, então, uma de cada lado, as 2 aqui de cada lado, e já passar o fio para ir fazendo a costura. Ou então, vocês também podem pegar, ó, por exemplo, aqui, ó, só essa correntinha do lado de fora, com a correntinha de fora aqui do outro lado, ficou o cabinho de dentro ali, ó, sem passar agulha, e façam a costura. Eu vou fazer assim, tá? Ó, sempre pegando o cabinho aqui de fora com o do outro lado e fazendo a costura. Eu acho que fica um acabamento mais legal, ele dá um efeito alto relevo, sabe? Deixa eu pegar mais uma vez aqui, ó. Correntinha aqui da frente com a correntinha aqui de fora. As 2 correntinhas da parte de dentro vocês deixam sem costurar, tá? Ó, deixa eu tentar virar aqui pra vocês verem bem certinho. Então, ó, novamente aqui tá a correntinha de fora com a correntinha de fora. Ou vocês têm a opção de pegar aqui as 2 correntinhas daqui
com as duas daqui, tá? Então, eu vou seguir sempre pegando uma correntinha de fora com a outra correntinha de fora aqui. Agora, eu vou colocar aqui, ó, pra baixo, pra eu conseguir ir costurando, tá? Ó, mas só pra mostrar pra vocês, fica mais ou menos assim, ó, o efeito pegando as correntinhas só do lado de fora, tá? Olhem só. Então, aqui eu já segui daqui de baixo até aqui, ó. Cheguei aqui, ó, naqueles dois leques de um lado ao outro, tá? Então, só mostrando aqui, ó, pra vocês, eu acho que fica bem legal, ó, essa junção, pegando uma correntinha aqui de fora com a outra, e daí ele fica dessa forma assim, tá? Mas como eu disse, é bem opcional, se vocês quiserem aqui, de repente, já costurar com agulha de crochê mesmo, ou fazer da forma tradicional a costura, é bem opcional. Então, agora eu estou chegando aqui, ó, nas duas pontas, onde tem os leques ali, tá? Agora eu vou passar, então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Ó, agora eu vou pegar a correntinha aqui de fora com essa de fora, e aí nós já vamos começar a unir aqui, ó, essa parte aqui pra cá, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, no leque da pontinha desse aqui, bem lá na correntinha de separação, pegando a correntinha de fora ali também, ó, já uni aqui. Agora eu vou acertar bem certinho aqui os 3 pontos do leque com os 3 pontos do leque. Vou vir bem em cima ali, ó, do ponto alto, naquela correntinha, com a correntinha de fora, e vou seguir finalizando desse lado a costura. Sobrou bastante fio até aqui, ó. Mas assim, eu passei umas 2 vezes aqui, e agora eu vou cortar o fio, deixar um tanto aqui sobrando. Depois a gente faz a parte de arremates, tá? Aí agora, deixa eu verificar a cor que vai pegar aqui num todo, vai ser o laranja. Então, agora eu vou vir aqui, vou pegar o fio na cor laranja. Então, olhem só, que eu já estou com a cor laranja, porque ela tá pegando toda a volta aqui, ó, dos dois lados. Aqui, se eu fosse pegar o roxo, ele só ia estar pegando aqui, né? E o rosa só aqui. Então, o laranja, ele tá pegando aqui, ó, dos dois lados. E é bem aqui que nós temos que fazer a costura. Então, fica mais essa dica aí para vocês, ó. Então, eu vou começar... Aqui tá a ponta, tá? No laranja. Então, eu vou seguir daqui, costurando aqui, até chegar lá novamente. Finalizei a costura dos 4 squares, agora eu vou deixar esses aqui de lado, vou pegar os outros 4 e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou unir os 4 de uma vez, formando um painel quadrado. E depois que eu finalizar aqui, aí nós vamos unir esses 4 com os outros ali que já estão na espera. Finalizei a união dos 4 squares a parte da frente, ficou tipo um quadrado maior, e aqui no outro também. Agora, nós vamos unir os 4 com os outros 4, ficando os 8 por inteiro, certo? Então, agora aqui, ó, eu vou pegar esses 4 que já estão finalizados. Vou olhar aqui qual que é o lado certo, qual que é o lado... Aqui é o lado certo, aqui é o lado avesso. Deixa eu dobrar assim. E aqui nós temos o lado certo e esse aqui seria o avesso. Então, eu vou deixar virado o avesso aqui pra cima e o avesso desse aqui em cima dele, tá? Que nós vamos costurar aqui o lado. Olha só. Então, nós vamos costurar agora esse lado aqui, pegando como se fosse frente e costas, e depois a mesma coisa desse lado aqui, tá? Então, aqui nós vamos formar já como se fosse a base do vestido, tá? Os 4 squares de um lado, os 4 da parte de trás. Então, a gente vai unir como se aqui fosse embaixo do braço, aqui e aqui. A união é a mesma coisa, tá, gente? Nós vamos pegar ali o fio, prende aqui na parte de baixo, vai costurando toda a lateral e depois faz a mesma coisa aqui. Só, aqui eu já finalizei a união de todos os squares, parte da frente e de trás, então ele tá, ó, como se fosse já praticamente o vestido aqui formado. E agora nós vamos ter que começar a criar algumas carreiras aqui na parte de cima, primeiro aqui na frente e depois na parte das costas, tá? E nós vamos subindo agora algumas carreiras aqui, de forma separada, carreiras e vai e vem, até chegar à altura do tamanho que nós vamos precisar para a passagem do nosso braço. Então, aqui, deixa eu já fazer assim, ó, pra ficar mais fácil. Vou pegar do lado de cá, pra cá e começar a fazer as carreiras, tá? Então, nós vamos trabalhar como se fosse acima do busto, ali nós vamos começar a trabalhar as carreiras para fazer a nossa cava do braço. E aí, para começar aqui essas carreiras, eu vou vir bem aqui, ó, aqui tá os 4 squares da frente e os 4 de trás. Aqui tá bem o meio, onde vai ser tipo a parte de baixo do braço, tá? Então, aqui vocês vão ver que tem aqueles dois, o leque de um lado e do outro aqui dos squares.
E eu vou vir com o meu fio bem aqui em cima, então, entre um square e o outro. Vou prender o fio aqui com um ponto baixíssimo. E dentro desse espaço aqui, pode subir 2 a 3 correntinhas, tá? E aí, aqui eu vou já criar 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, entre um leque e o outro. Vou dar a laçada, e aí eu já vou pular aqui, ó, pra esse espacinho aqui, ó, da próxima do square aqui. Novamente, vou trabalhar 3 pontos altos. Aí, nós vamos seguir sempre fazendo assim, tá? Trabalhando com bloquinhos de 3 pontos altos aqui na parte da frente, até chegar aqui, ó, na união do outro lado da parte de baixo do braço. Então, olhem só, eu comecei aqui com essa cor grafite, né? Bem ao meio aqui, como se fosse a parte de baixo do braço, aqui no meio dos squares. E eu cheguei agora aqui na minha carreira, eu estou bem no meio aqui, ó, entre o square e o outro, como se fosse a parte do meio do busto, certo? E aqui, para vocês continuarem, caso fique alguma dúvida, que nós estamos trabalhando sempre com 3 pontos altos dentro do espaço, aqui nós temos aquelas 2 pontas do leque, né? Que aqui nós fizemos a união. Então, vocês podem vir bem aqui, ó, bem no meio aqui da costura, entre um lado e o outro, e faz aqui novamente 3 pontos altos, ó, dentro do mesmo espaço. Olha só, ficou mais ou menos assim. Aí dá a laçada, você já pula aqui, ó, para esse próximo espacinho, novamente continua trabalhando com os bloquinhos de 3 pontos altos. Estão vendo, ó, nós estamos seguindo meio que a sequência aqui, tá? Aí vocês vão seguir até chegar aqui nessa outra costura, como se fosse de novo a parte de baixo do braço, e aí vai cortar o fio para começar outra cor. Então, só para vocês entenderem que aqui, ó, estou como se fosse na parte acima do busto, trabalhando essa frente aqui, certo? Então, aqui eu já criei a primeira carreira na parte de cima do busto, e agora eu vou ter que ir criando mais carreiras, até que essa parte do busto aqui complemente ali com a altura do ombro. E aqui nós vamos ter que cortar o fio aqui no final, tá? Aqui nós estamos chegando, ó, naquela união novamente, como se fosse na parte de baixo do braço. Aí eu vou vir aqui, ó, entre um leque e o outro, porque nós estamos aqui, ó, bem na junção dos dois square. Aqui dentro eu vou fazer novamente 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aí eu vou cortar o fio. Eu não tenho como continuar com ele aqui na parte de trás, porque nós vamos ter que deixar a abertura aqui pra parte do braço, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou cortar o fio. Aí eu falei pra vocês ali que teria que trabalhar somente a parte da frente e depois a parte das costas. Mas também vocês podem aproveitar essa cor, cortou o fio aqui, vocês podem virar a peça e já fazer essa mesma cor aqui na parte de trás, tá? Aí vocês vão começar aqui com o fio, que vai ter que deixar o espaço do braço. Aí segue aqui fazendo a mesma cor, até chegar aqui novamente e corta o fio. Aí vocês podem começar com outra cor, e aí fazendo frente e costa juntos, ou primeiro a parte da frente, depois a parte de trás. Caso vocês queiram continuar já trabalhando essa carreira nessa cor, olha só. Vocês vão vir aqui bem em cima, onde vocês finalizaram aquela carreira. Vão vir aqui, ó, bem em cima do leque, na parte de trás da peça. Aí vai subir aqui, já com 2 a 3 correntinhas. Dentro do espaço, trabalha ali um bloquinho de 3 pontos altos. Então, daí ficou aqui a divisão como se fosse a parte da frente e aqui a parte das costas. Vai dar a laçada, vem aqui, ó, continua trabalhando com os bloquinhos de 3 pontos altos. E aí, vocês vão seguindo com essa cor até chegar novamente aqui, tá? Vão finalizar aqui dentro desse espacinho com 3 pontos altos novamente e corta o fio. Aí vocês podem voltar aqui pra parte da frente, daí subir já com outra cor, depois continua aqui na parte de trás, tá? E só, estou chegando ao final aqui da segunda carreira na parte da frente, aqui onde nós finalizamos a primeira. E aí nós estamos trabalhando com bloquinhos de 3 pontos altos dentro dos espacinhos aqui da carreira anterior, certo? E agora eu vou vir bem aqui, ó, nós iniciamos então nessa cor rosa, tecendo somente um ponto aqui e já pulando para o próximo espaço, né? E aqui nós vamos finalizar da mesma forma, ó. Vamos dar a laçada, vir aqui, ó, nesse último ponto que nós tecemos da carreira. E eu vou fechar aqui com um ponto alto também, tá? E corto o fio. Depois nós vamos fazer os arremates desses fios que vão ficar aqui.
Aí agora nós vamos virar como se fosse trabalhando a parte de trás da peça. Aí vem novamente aqui, ó, no início da parte de trás. Aqui, ó, vocês estão vendo que tá ficando como se fosse a cava pro braço, tá? Vai pegar novamente aqui o fio. E agora a gente vai prender aqui pra começar na parte de trás, ó. Então, vem bem em cima aqui, ó, do ponto. Sobe aqui já com 3 correntinhas. Ó, 1, 2, 3. Já pula ali, ó, pro próximo espaço e vai seguir trabalhando com os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar lá do outro lado, como se fosse a parte de baixo do braço do outro lado. Olha só, nós estamos trabalhando aqui a parte das costas agora. Aí, chegando aqui, nós vamos também finalizar com o ponto alto sozinho, tá? Então, ó, seguindo todos os espacinhos, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Finalizando mais uma vez a carreira, ó, estou chegando aqui no final, aqui é como se fosse a passagem do braço. Então, aqui nós vamos finalizar também somente com um ponto alto em cima do último ponto aqui, tá? Finalizei, corta o fio, os arremates a gente vê depois. Então, olhem só. Estamos já trabalhando frente e costa aí juntos, e conforme nós estamos tecendo aqui as carreiras, nós já estamos deixando espaço da cava do braço, de um lado e do outro, tá? Aqui tá indo meio na intuição as cores, não tem muita... seguir uma sequência exata, tá? Então, novamente, eu vou prender aqui o fio na agulha. Deixa eu colocar mais pra cá, ó. Então, começando daqui... Eu sempre tô começando daqui pra cá, tá? Para os pontos ficarem sempre pra parte da frente nossa. E aí, agora, vocês vão vir aqui, tá? Entre início e fim de um lado ao outro, olha só. Aqui já estamos 2 carreiras pra cada lado. Vão vir dentro do espacinho aqui onde ficou aquele ponto alto sozinho da carreira anterior. Vai vir aqui, vai prender o fio, 2 correntinhas. Dentro do espaço aqui, vai fazer 3 pontos altos. E aí, segue aqui, ó, nos outros espaços, trabalhando com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, assim, só para vocês entenderem que nós já estamos trabalhando... a parte de cima do busto até a altura do ombro, frente e costa já juntos aqui, ó, em carreiras separadas, tá? E aí, nós estamos sempre começando aqui pela parte de baixo do braço, vem até o outro lado do braço aqui, corta o fio e continua na parte de trás. E aí, as carreiras, a gente sempre vai começar assim, ó. Por exemplo, aqui a primeira eu já comecei com 3 pontos, na segunda carreira eu deixo um ponto sozinho, na próxima carreira 3 pontos novamente. Quando eu for trocar a cor aqui na próxima carreira, vou iniciar novamente só com um ponto, até o final só um ponto. Aí na parte de trás, mesma coisa. Trocou a cor novamente, daí vai iniciar com 3 pontos dentro daquele espacinho, finaliza com 3 do outro lado também, e assim por diante na parte de trás também, tá? E aí, vocês vão seguindo aqui, até que essa parte aqui acima do busto chega até a altura do ombro de vocês, que dê certinho ali a passagem do braço, e daí a gente finaliza para costurar os ombros e dar continuidade na manga. Finalizei a parte da frente e das costas, então olhem só, conforme eu fui tecendo as carreiras, aqui ficou esse espaço onde vai ser o braço, tá? Agora nós vamos unir aqui na parte de cima, para ficar a passagem do braço, e a mesma coisa aqui deste lado. Então, no total, eu percorri aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras trocando de cores, tá? Essas 15 carreiras, pra vocês terem uma noção aí, o tamanho que vai ficar a cava aqui do braço, medindo, deu aproximadamente 18 centímetros o espaço aqui, tá? Aí, aqui eu já arrematei os fios dos 2 lados, aqui ainda falta arrematar. Dar uma dica aqui pra vocês de arremate, tá? Como a gente foi trocando as cores a cada carreira, aí geralmente como um fio tá aqui, ó, tem um certo espaço, o fio tá aqui, o outro tá aqui, pra arrematar eles, eu pego a cor que tá aqui em cima, ó,
passo entre as correntinhas aqui na parte de baixo, puxo esse fio pra cá, pra ele ficar próximo da outra cor ali, tá? E aí, eu faço aqui alguns nozinhos. Aí, depois eu venho aqui, ó, com a ajuda da agulha, passo aqui por dentro dos pontos, puxando esses cabinhos pra cá. Daí, faço mais uns nozinhos e corto o fio. Aí, vai ficar aqui, ó, na parte de baixo do ponto ali onde a gente puxou o nó e escondo, ele fica com um acabamento melhor, tá? Então, vou fazer mais um nozinho aqui, ó. Aqui já finalizei, aí corto o fio. Aí, venho aqui, ó, novamente, tá meio longe, né, um fio do outro aqui. Mais uma vez, pego, então, aqui a cor rosa, passo aqui pra baixo, pra ficar perto dessa outra cor. Ficou aqui um ainda. Eu faço assim. Pego eles aqui, eu passo por debaixo de novo. Eu faço assim, tá? Se vocês fizerem de alguma outra forma, acharem que fique melhor, também fica a critério de vocês. Que daí acaba ficando nó escondido aqui na parte de trás, não vai ficar aparecendo aqui dos lados ou aqui entre os vãos, tá? Aí depois aqui eu finalizo meus arremates. E aí, mostrando pra vocês que eu tinha criado, então, 15 carreiras aqui separadas, trocando as cores. E aí, na carreira de número 16, que seria essa verde aqui, eu fiz só até um pedaço nesta cor, tá? Vai ficar como se fosse uma pequena cava aqui na parte da frente. Deixei só, então, aqui esse início. E agora eu vou fazer aqui a mesma coisa. Contar aqui quantos espacinhos eu fiz na cor verde, faz aqui também. Aí vai ficar essa parte aqui pra depois, quando a gente for unir aqui com a parte das costas, ó. Tipo, aqui frente e costas, certo? Aí a gente vai fazer aqui a união e aí ele vai fazer uma leve cava aqui na parte do pescoço. Então, é interessante que vocês meçam aí no corpo de vocês, pra ver que altura que vocês querem que fique a cava aqui, a passagem do pescoço, tá? Aqui, pro meu tamanho, só pra vocês terem uma noção, com a carreira finalizada, deu por volta de 18 centímetros, tá? Então, ó, como eu tinha já começado a carreira de lá pra cá, aí eu cortei o fio e tem que fazer aqui também. Então, eu vou já começar daqui pra cá, ó, pra finalizar, porque a gente tá fazendo a carreira sempre de lá pra cá, tá? Então, eu só vou dar sequência pra não acabar ficando essa carreira aqui com os pontos do avesso, no caso aqui pra parte da frente. Aqui eu vou pegar a agulha. Então, aqui foi o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, bem aqui. Colocar aqui o fio. Subo aqui com 2 correntinhas. Esse fio já coloco aqui pra trás. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro do espaço. Certo? E daí aqui, ó, na sequência, nós estávamos fazendo uma carreira com ponto sozinho e na outra com 3, né? Então, na carreira de cor verde, eu comecei aqui, ó, com ponto sozinho. E aqui vai ser a mesma coisa, na hora de finalizar, eu vou finalizar com um ponto sozinho, ó. Porque aqui a última carreira tinha 3 pontos e tem que finalizar com uma somente. Então, assim, é só uma sequência pra vocês irem seguindo, é bem fácil. Pra ficar com um acabamento igual de um lado pro outro, tá? Ó, estou chegando aqui no último espaço, aí que eu teria que finalizar com um ponto somente, né? Então, eu só vou contar aqui, ó, nesse lado, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar aqui no último pontinho separado. Então, vamos ver se aqui eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aham, certinho. E daí, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixo, com um ponto alto sozinho. Corto o fio. E finalizei aqui a última carreira também. Então, olha só. A carreira de número 16 pro meu tamanho, tá? Então, daí ficou dos dois lados aqui, ó, só com
a carreira do número 16, metade para cada lado. E daí agora nós vamos costurar aqui, ó, frente e costas dos dois lados e começar a parte da manga. Com o fio e a agulha aqui na cor que eu tinha finalizado a parte de trás aqui, das costas, por exemplo, tá? Nós vamos unir, então, agora aqui frente e costas dos dois lados, aqui nas duas pontas. Então, eu vou vir aqui nessa ponta, vou passar aqui por dentro, ó, da correntinha, e aqui da outra correntinha também, e já vou prender o fio. Aqui eu já prendi o fio nas duas pontas, como se fosse aqui a parte das costas e a parte da frente. Com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer a costura, tá? E aí eu peguei a cor rosa escura, que é a que eu finalizei a última carreira aqui na parte das costas. E aí aqui nós vamos costurar também, tá? Frente e costas. Retomando a nossa videoaula, aqui eu já adiantei uma das mangas, se vocês olharem bem aqui, ó, veja só. Aqui eu já finalizei então dos lados, nós vamos fazer o outro lado juntos, mas eu vim mostrar para vocês que, enquanto aqui em cima, nessa parte acima do busto, até a altura do ombro, frente e costas, eu fui trabalhando a cada uma carreira trocando de cor. Para facilitar aqui na manga, para ir mais rápido, não ficar cada troca de cor ali arrematando, escolhendo fio, já deixei as cores que eu tinha disponível separado. E aí eu fui a cada duas carreiras mudando de cor. E aí na terceira troca de cor aqui, deixei somente uma carreira, porque eram os fios que eu tinha uma quantidade menor, tá? Disponível. Então eu fiz somente uma carreira. Daí eu fiz meio que uma sequência, tá? Então eu comecei com essa cor, daí troquei aqui novamente. Aí, quando chegou aqui, ó, comecei novamente a mesma sequência que estava aqui em cima. Então, é bem opcional, vocês podem ir fazendo aí a cada 3 carreiras, cada uma carreira trocando de cor. Fica na preferência de vocês, mas só explicando como eu fiz a minha, tá? Aqui, lembrando que está na altura do ombro, e eu vou fazer mais umas 2 carreiras aqui ainda, ou 3, pois eu quero que ela fique bem aqui, acabando próximo ao punho, tá? A altura. E no tamanho tá aqui, ela tá mais ou menos aqui assim, ó. Então, mais umas 3 carreiras eu consigo chegar no tamanho que eu quero. Então, a quantidade de fios que eu tenho é suficiente para eu repetir todas as sequências aqui da outra manga. Então, eu vou iniciar esse lado aqui com vocês, com a cor que eu iniciei ali também, tá? Que foi esta cor aqui, ó. Então, por 2 carreiras eu vou trabalhar com esta cor. É bem simples, então já vamos colocar aqui, ó, o fio na agulha para prender, dar a laçada inicial. Aí, nós vamos vir aqui, ó, no vestido, tá? Aqui é como se fosse a parte do ombro, aqui abaixo do braço. Aí, eu vou vir bem aqui, ó, aonde tá... Vejam só, a gente vai fazer toda a volta aqui, tá? Então, em todas as carreiras que tiver aquele ponto sozinho, que nós fomos trabalhando aqui nas carreiras anteriores, na parte aqui do ombro acima do busto, sempre uma carreira no final tinha um ponto sozinho, no outro 3 pontos juntos, um sozinho e 3 juntos, né? Então, aqui para nós seguirmos a sequência, nós vamos continuar trabalhando com bloquinhos de 3 pontos altos. E aí, eu vou vir bem aqui, ó, na parte de baixo, já naquele primeiro espacinho da carreira ali que nós trabalhamos na parte da frente da peça. Subo aqui 2 correntinhas a 3. Dentro desse espaço, vou fazer 3 pontos altos. Vou dar a laçada, pulo esse espaço, vou lá pro outro que é somente um ponto ali, ó, sabe? Onde faz novamente 3 pontos altos aqui dentro do espaço. Aí, vou pular esse aqui que era os 3, venho pra esse aqui, ó, que ficou aquele espacinho que era só um ponto sozinho lá das carreiras anteriores. Pulo aqui, venho aqui novamente.
Então, é quase uma sequência como nós estávamos trabalhando lá nas outras carreiras, tá? Só que aqui nós estamos trabalhando como se fosse ao lado das carreiras que nós fizemos ali separada. Ó, deu pulo aqui, que era os 3 pontos juntos, vem pra esse aqui que tá o ponto sozinho. Vem ali dentro, ó, faço 3 pontos altos. Ó, novamente pulo esse e venho pra cá. Pulo um, veio aqui pro próximo. Pulo esse, ó, venho pra esse daqui. Então, só mostrando pra vocês, deixa eu pegar mais fio aqui, olhem só. Então, ficou assim, ó, a nossa primeira carreira aqui, já trabalhando a parte do braço, tá? Nós vamos trabalhar aqui em carreiras circulares. Então, sempre nós vamos trabalhando com bloquinhos de 3 pontos altos, dá a laçada, pulo pro próximo espacinho. E sempre naqueles espacinhos aqui, ó, de onde nós trabalhamos com as carreiras, trocando as cores, ó. Onde tinha o ponto sozinho, é onde nós vamos trabalhar 3 pontos altos. E aqui a gente pula, sempre indo pro próximo. Finalizei a primeira carreira, fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui de 2 a 3 correntinhas. Já vou pular aqui, ó, pro próximo espacinho, porque eu vou continuar trabalhando com a mesma cor. Então, no meu caso, é só dar andamento. E aí, novamente, ó, pulando aqui pros espacinhos da carreira anterior, certo? Sempre fazendo 3 pontos altos dentro deles. E aonde nós fizemos os 3 pontos altos da carreira aqui anterior, a gente pula daqui e vem pra cá. Então, eu vou trabalhar mais essa carreira aqui nessa cor e já volto com vocês para fazer a troca de cor. Finalizando a segunda carreira com essa cor, aqui tá o falso ponto alto não, né? As 3 correntinhas que eu tinha iniciado a carreira. Agora, eu vou fazer aqui, então, somente 2 pontos aqui dentro. E o terceiro ponto está aqui e fecho aqui em cima. Ó, aí, corto o fio. Deixo esse aqui de lado, vou pegar a próxima cor. Aí, eu vejo aqui mais ou menos onde eu tinha finalizado a carreira, que nem ensinei pra vocês ali anteriormente nos squares. Então, vocês podem vir tanto aqui, ó, um espaço antes, ou aqui no bem onde nós finalizamos a carreira. Já prende aqui novamente o fio. Subir 2 correntinhas. Aqui dentro do espacinho, ó, já vou fazer então mais 2 pontos altos. Já pulo lá pro próximo espaço e vou continuar trabalhando com os bloquinhos de 3 pontos altos. E assim vocês vão seguindo até chegar à altura ali do punho de vocês, tá? Ó. Então, nós estamos trabalhando igual... eu fiz ali do outro lado, tá? Porque aqui tá virado ao contrário, deixa eu virar assim. Ó, a manga tá aqui, tá? Ó. Então, nós estamos trabalhando a manga agora. Não tem muito segredo, tá? Só ir seguindo, igual essa daqui, ó. E aí, uma dica, sempre que vocês forem iniciar e finalizar as carreiras, sempre dobrem certinho assim, ó, pra vocês verem aqui onde está o ombro, e onde é a parte de baixo do braço. Sempre tente deixar as carreiras meio próximo aqui, ó, nesse meio, pra finalizar e iniciar as próximas, pra os arremates ficar bem aqui na parte de baixo e não ficar aparecendo também, ficar tão visível ali o início e o fim das carreiras, tá? Ó, podem ver, a minha ficou assim, ó, que tá bem embaixo do braço. As mangas já estão finalizadas, aqui é como se fosse então a parte da frente do vestido, aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. Como eu tinha falado lá no início pra vocês, caso vocês queiram o vestido um pouquinho maior do que ficou o meu, vocês podem agora fazer aqui na parte de baixo uma finalização com mais algumas carreiras, tá? Separadas, igual nós fizemos ali na parte de cima. Vão colocando aqui a cor da preferência de vocês e daí em carreiras circulares vocês vão fazendo aqui a quantidade de carreiras necessárias aí para a altura que vocês desejarem. Eu vou finalizar essa parte aqui de baixo para esconder esses fios que ficaram aqui, ó, na união entre um square e o outro.
E também pra dar um acabamentinho, tá? Então eu vou escolher a mesma cor que eu finalizei aqui a manga, que é na cor lilás. Então eu vou pegar aqui a cor lilás. Aqui é como se então fosse a parte da frente do vestido. Nós estamos aqui na barra do vestido, certo? Então eu vou vir aqui com a cor lilás e vou fazer uma finalização, uma carreira em pontos baixos, tá? Só pra dar um acabamento e esconder esses fios. Aí o acabamento aqui, gente, é bem pessoal, tá? Fica bem a critério de vocês, se vocês preferem fazer uma carreira em ponto alto, ponto baixo, se vocês querem fazer algum detalhe diferente, tá? Eu acho bem legal quando vocês fazem adaptações aí nas peças e abusam da criatividade de vocês aí pra criar umas coisas bem diferentes. Então aqui eu já coloquei o fio na parte de baixo, bem no meio aqui. Vou subir uma correntinha e agora eu vou seguir aqui toda essa carreira fazendo em pontos baixos, pra ir escondendo esses fios aqui e depois arrematando. Eu vou fazer toda a volta aqui em ponto baixo. Finalizando a carreira aqui na parte de baixo, então com a cor lilás. E chegando ao fim de mais um tutorial, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E quem for aí criar também esse vestido lindo, não deixa de me marcar depois nas redes sociais para eu poder acompanhar o trabalho de vocês também. Um beijo e até a próxima videoaula.